Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. É uma alegria poder recebê-los novamente aqui em nosso canal para juntos nós aprendermos da Palavra de Deus. Nós estamos estudando a respeito dos fundamentos, da fé cristã, a base da fé cristã. No encontro com a palavra anterior, nós falamos a respeito do pecado, os efeitos do pecado, o que o pecado provocou na vida do ser humano e como o ser humano ele consegue se livrar do pecado, como ele consegue se tornar livre da escravidão do pecado. Hoje nós iremos falar a respeito da eleição, a doutrina da eleição. Muitos dizem predestinação. O termo teológico para isso é soteriologia, que significa salvação, então a teologia da salvação. Como somos salvos? Como Deus escolheu salvar toda a humanidade, como Deus escolheu salvar o ser humano. Por que há tanta polêmica? Por que há tanta controvérsia nesse assunto a respeito da eleição? Nós precisamos entender, antes de começar o nosso estudo, que este é um campo teológico bastante complexo e que até hoje muitos teólogos não chegaram a um veredito final a respeito da eleição, porque existem duas linhas de pensamentos, a qual nós vamos falar aqui hoje também. Mas é preciso que ao estudar sobre a doutrina da eleição, a doutrina da salvação, nós tenhamos em mente e em nosso coração a humildade e a submissão à palavra de Deus. Porque quando falamos de salvação, nós estamos falando a respeito do poder de Deus e do atributo de Deus, que é a sua soberania. Então precisamos ser cautelosos, ser cuidadosos, não tornar esse assunto comum, frívolo, mas que ele venha a ser um assunto que edifique, que fortaleça, que restaure, que nos console, e que a nossa fé permaneça firme em Deus através deste tema. Por isso eu quero convidar os irmãos neste momento a abrir suas Bíblias comigo lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Nós iremos ler os versículos de 4 a 6. Efésios, capítulo 1, versículo de 4 a 6. Diz assim a palavra de Deus: Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, ele nos concedeu gratuitamente no amado. Amém. Então o apóstolo Paulo diz que Deus escolheu aqueles que iriam ser salvos antes da fundação do mundo. Antes que existisse todas as coisas, antes da criação, antes do mundo ser criado, Deus escolheu salvar o ser humano, não por méritos, não por obras, mas Deus escolheu salvar o ser humano por sua própria vontade. Antes da fundação do mundo, escolheu aqueles que seriam salvos pela sua soberana vontade. O apóstolo Paulo deixa bem claro aqui que antes da criação de todas as coisas, então antes do homem praticar alguma obra, antes do homem fazer algo,
Deus já havia determinado aqueles que iriam ser salvos. E a escolha de Deus, ela foi feita com base na sua vontade, na sua soberana vontade. Nada influenciou o pensamento de Deus, nada influenciou a vontade de Deus. Ele, por sua própria vontade, escolheu aqueles que deveriam ser salvos. Depois, no versículo 5, o apóstolo Paulo diz que a esses que Deus predestinou, para serem adotados como filhos, Deus os colocou segundo a sua vontade em Jesus Cristo, que é o caminho, que é pela maneira como o homem é salvo, pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio dele é que o homem é salvo. Então Deus escolheu aqueles que iriam entrar neste caminho, iriam seguir a Cristo, iriam entregar as suas vidas a Cristo para serem salvos. Tudo isso Deus fez, no final do versículo 5 aqui que nós lemos, o apóstolo Paulo fala que tudo isso Deus fez por amor. Então toda a sua intenção, toda a sua vontade, tudo aquilo que Deus determinou, Ele determinou em amor. E no versículo 6, ao qual nós lemos, ele diz que tudo isso irá contribuir para a glória da sua graça. Então notem que a eleição de Deus, ela não é por méritos, não é por obras, é por graça. Não há nada que o ser humano possa fazer ou que o ser humano tenha feito, que o pensamento de Deus venha a ser influenciado para que ele venha a ser salvo. É pela graça. Antes da fundação do mundo, antes de todas as coisas, Deus nos escolheu. Então aqui está um atributo de Deus, que é o amor. Nós sabemos que por causa do pecado, todo ser humano está condenado ao inferno. Todo ser humano está condenado a viver eternamente no sofrimento por causa do pecado. Como nós lemos na aula anterior, no estudo anterior, nós lemos que o apóstolo Paulo fala em Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, que não há um justo sequer, todos pecaram. E depois o apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Então, todos os seres humanos estavam condenados, mas o amor de Deus fez com que alguns seres humanos, algumas pessoas, fossem preservadas, fossem destinadas a ser salvas pelo seu amor e pela sua graça. Então este é um atributo de Deus, o seu amor. Todos estavam condenados. Então Deus, por graça, escolheu salvar alguns. A sua vontade foi baseada na sua graça. Ele escolheu salvar alguns no seu amor. Mas, assim como o amor é um atributo de Deus, a justiça também é. E para que Deus fosse justo, como Ele é justo em seus caminhos, na sua soberana vontade, algumas pessoas irão pagar pelos seus pecados e irão sofrer eternamente pelos seus pecados, para que a justiça de Deus seja feita. Então a predestinação, ela traz, a teologia da eleição, da salvação, ela traz esta, não digo uma confusão, mas ela traz certos paradigmas ao qual o nosso pensamento humano muitas vezes é limitado a compreender. Muitas vezes, a maioria das vezes, é limitado a compreender. Porque se Deus escolheu aqueles que irão de ser salvos, por que Deus fez isso? Por que Deus escolheu essas pessoas? O apóstolo Paulo fala em Romanos, no capítulo de número 8, um versículo bastante conhecido nosso, capítulo de número 8, no versos 28 a 30, o apóstolo Paulo vai dizer o porquê que Deus escolheu essas pessoas. Por que essas pessoas são escolhidas?
E ele diz aqui, no verso 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, Deus tinha um propósito, Deus sabia, Deus tem esse entendimento que é incompreensível ao ser humano. Então Deus tem um propósito, e aqueles que amam a Deus estão dentro desse propósito, estão encaixados nesse propósito. No versículo número 29 ele diz, pois aqueles a que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então o apóstolo Paulo fala, aqueles que Deus escolheu, aqueles que Deus predestinou, Ele fez com que essas criaturas, com que esses seres humanos se tornassem a imagem do seu Filho, em santidade, em amor, em obediência. Aí no verso 30 o apóstolo Paulo diz que aos que predestinou, esse também chamou. E aos que chamou, esse também justificou. E aos que justificou, esse também glorificou. Por isso, nós cremos na doutrina da eleição, de que a nossa salvação está em Deus e não pertence a nós. Porque Deus escolheu aqueles que haveriam de ser salvos antes de qualquer obra. Então a salvação ela não está na mão, assim dizendo, do ser humano, mas ela está na mão de Deus. Deus já determinou. E aqueles a que Deus escolheu, Ele chamou. E aqueles que Ele chamou, Ele justificou. E aquele que Ele justificou, Ele também glorificou. Então, notem que o apóstolo Paulo ele coloca etapas aqui, na vida de todos aqueles que são chamados por Deus. E essa garantia da salvação, ela nos traz confiança, nos traz consolo. E esse era o pensamento da igreja na época do apóstolo Paulo, dos demais apóstolos, que Pedro também vai falar a respeito disso na sua epístola, a respeito da salvação, a respeito da eleição. Este era o consolo, para que aquelas pessoas ficassem firmes, porque a salvação deles pertencia a Deus, e Deus já havia determinado que eles seriam salvos pela sua graça. Aqueles que se converteram verdadeiramente, aqueles que foram chamados verdadeiramente, iriam se converter ao Evangelho de Cristo, iriam ser salvos. Então, tanto o apóstolo Paulo, quanto Pedro, quanto os demais apóstolos acreditavam nesta doutrina e ensinavam a igreja a respeito desta doutrina. Ou qual é a grande preocupação aqui, que nós vemos aqui? Qual é a grande preocupação? É a respeito da teologia, que foi se firmando ao longo dos séculos, e que ganhou um principal destaque com o teólogo Jacó Armínio, que diz que a salvação ela não depende exclusivamente de Deus. O homem tem o seu livre-arbítrio. O homem pode escolher se ele quer ser salvo ou não, e que as suas atitudes irão dizer se ele será salvo ou não. E é muito complicado nós pensarmos desta maneira, porque não há segurança nesse pensamento. Se pensarmos que somos salvos de manhã e à tarde, por causa de um pecado, por causa de uma mentira, por causa de um pensamento errado, de um mau pensamento, perdermos a salvação, então o sacrifício de Jesus foi em vão. Então o sangue derramado de Jesus foi em vão, não tem valor nenhum, porque um pecado pode tirar a salvação do homem. Na verdade, aquele que crê que Deus o salvou, que Deus o chamou para a santa obra, no momento em que ele pecar, o Espírito Santo irá convencer o seu coração e ele irá confessar o seu pecado, se arrepender do seu pecado e voltar a estar na presença de Deus. Ele não tem medo de perder a sua salvação, porque ele sabe que a sua salvação não depende das suas obras. A sua salvação depende de Deus. Foi Deus quem deu
a salvação a ele. Então ele sabe e ele crê, né, no poder de Deus, e ele tem confiança nisso. Por isso é importante. Na Bíblia iremos encontrar várias passagens que nos fazem entender, né, a respeito da doutrina da eleição e a respeito do livre-arbítrio também. Por isso é complicado dizer qual está certo e qual está errado, né? É preferível acreditar que, assim como um trilho de um trem, você encontra esses dois caminhos paralelos andando lado a lado. E lá no final do horizonte você vê essas linhas se cruzarem, né? No seu ponto de vista elas se cruzam, mas elas continuam andando paralelo. E assim nós devemos pensar a respeito da salvação e do livre-arbítrio do homem, né? Nós, como presbiterianos, acreditamos na doutrina da eleição e confiamos na Bíblia e nos versículos que nos dão base para crer que a nossa salvação pertence única e exclusivamente a Deus. Mas não menosprezamos os nossos irmãos que têm um pensamento diferente de nós. Pelo contrário, respeitamos e oramos para que possamos viver em harmonia, para que possamos viver em união, sabendo que o nosso galardão, né, sabendo que a nossa recompensa está guardada em Deus, e naquele dia, na glória, toda a verdade será revelada. Naquele dia, né, Jesus irá manifestar toda a sua glória, todo o seu poder. E com certeza, naquele dia, muitos não irão nem questionar a respeito, né, da eleição, a respeito do livre-arbítrio, porque a glória do Senhor irá encher as nossas vidas. Então que venhamos a crer, né, como servos de Deus, que a nossa salvação está em Deus. Mas você deve estar pensando, então, não precisamos evangelizar, não precisamos falar, né, de Jesus para as pessoas, porque se Deus predestinou, né, as pessoas para serem salvas, por que nós iremos falar a respeito do amor de Jesus, né? Mas Paulo fala lá na segunda carta a Timóteo, né, a partir do versículo do primeiro capítulo, versículo de número 9, ele diz assim, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então aqui mais uma vez Paulo confirma que nós fomos chamados, né, não pelas nossas obras, mas pela graça de Deus, nós fomos salvos. Mas ele fala aqui que nós somos chamados para uma santa vocação, e essa santa vocação é pregar o Evangelho. A igreja precisa anunciar o Evangelho de Cristo. A igreja precisa proclamar a palavra de Deus, porque esses escolhidos, eles estão prontos para ouvir o Evangelho. E a nós, como igreja, não cabe escolher quem deve ou não deve ser salvo. A nós cabe somente anunciar a palavra de Deus. Por isso, a doutrina da eleição não deve desencorajar a igreja a não evangelizar. Pelo contrário, ela deve encorajar a igreja a evangelizar, né? Há uma história, né, que os teólogos contam, né, Grüning conta que certa vez um homem ele estava pescando, né, em um rio, e alguém falou para ele assim, olha, se você jogar a sua isca um pouco mais à frente, certamente você pegará muitos peixes. E isso motivou o homem, né? Fez com que ele fosse até aquele lugar e jogasse as suas iscas para pegar os peixes, né? Ele podia ter ficado ali porque era o mesmo rio, né? Com certeza os peixes viriam, mas a motivação de pegar aqueles peixes, né, com a sua isca foi maior, e ele foi até aquele lugar. Então a igreja ela precisa anunciar o Evangelho, ela precisa pregar a palavra de Deus, proclamar a palavra de Deus. E olha que o apóstolo Paulo fala no capítulo de número 2 aqui da segunda carta ao Timóteo, no versículo 10. Por esta razão tudo suporto por causa dos eleitos,
para que também eles obtenham salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Então Paulo se esforçava cada vez mais em pregar o Evangelho, em fazer a obra de Deus, né? Em anunciar a palavra de Deus por causa dos eleitos. Então, nós não sabemos quem são os eleitos. Não há como nós falarmos esse é salvo e esse não é salvo. A salvação pertence a Deus. A nossa missão como igreja, como servos de Deus, é anunciar o Evangelho. Nós anunciamos e o Espírito Santo converte e o nosso Senhor Jesus Cristo salva. Então a missão da igreja é essa. Por isso que nós cremos na doutrina da eleição, porque ela nos dá segurança da salvação e também nos dá garantia de frutos na pregação do Evangelho, porque muitos irão se converter com a palavra que vai ser proclamada. Que o nosso coração se encha de amor pelos perdidos, por aqueles que ainda não ouviram o Evangelho de Deus, que viemos proclamar em todo o tempo a palavra de Deus em todo lugar. Quem sabe um escolhido do Senhor não está no ônibus, no seu ônibus quando você está indo para o trabalho, na escola, junto com você, na sua família, né? Seu vizinho, alguém que você conhece, está com o coração ali preparado para ouvir o Evangelho, né? E você pode ser ali um pregador desse Evangelho que irá levar esse escolhido de volta ao caminho do Senhor, né? Será chamado pelo Senhor. Que possamos ter este amor em nossos corações e em todo o tempo interceder por aqueles que ainda não ouviram a pregação do Evangelho. Que Deus os abençoe. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra, se assim o Senhor nos permitir. Um forte abraço a todos e até lá. Nosso